Cara, você já passou por isso? Ela estava super interessada, vocês conversando super bem, e do nada ela começa a agir meio estranha, te provocar, criar pequenos dramas, ou até mesmo ficar meio distante. Você fica confuso pensando: poxa, eu fiz algo errado? A verdade é que você não fez nada errado. Você apenas não entendeu que ela estava te testando. E hoje vou te revelar por que 100% das mulheres fazem isso. Por que isso? É, na verdade, um sinal positivo de que ela está interessada e como você pode transformar cada teste numa oportunidade de demonstrar exatamente o tipo de homem que desperta paixão genuína. Meu irmão, preciso te revelar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre relacionamentos. A maioria dos homens interpreta os testes femininos como ataques, mas eles são, na verdade, convites, né? Quando uma mulher te testa, ela está fazendo perguntas fundamentais. Você é realmente quem aparenta ser? Você é congruente? Você tem a força emocional que eu preciso num parceiro? Os testes não existem para te derrubar. Eles existem para confirmar se você é realmente o homem que ela espera que você seja. É uma forma de verificação de autenticidade. A raiz neurológica dos testes femininos. Para entender por que isso acontece, preciso te explicar o que rola no cérebro feminino. Doutora Helen Fisher, antropóloga especialista em comportamento amoroso, descobriu que as mulheres têm uma ativação neurológica maior no córtex pré-frontal, a área responsável pelo planejamento e avaliação de riscos. Isso não é coincidência, cara, é evolução pura. Durante milhares de anos, escolher o parceiro errado para uma mulher significava não apenas sofrimento emocional, mas risco de sobrevivência dela e dos filhos. Por isso, o cérebro feminino desenvolveu mecanismos sofisticados de teste de qualidade antes de se comprometer emocionalmente. É como se ela tivesse um scanner interno perguntando: esse homem vai me proteger ou me abandonar quando as coisas ficarem difíceis? O filósofo grego Heráclito disse que o caráter de um homem é seu destino, e os testes femininos são exatamente tentativas de descobrir seu caráter real, não a máscara social que você usa no primeiro encontro. Decifrando os padrões de teste. Existem padrões específicos nos testes femininos, e conhecê-los é como ter um mapa do tesouro. O teste da congruência é quando ela diz uma coisa e faz outra, ou cria pequenas contradições para ver se você vai manter sua postura ou se dobrar. Por exemplo, ela pode dizer que prefere homens sensíveis, mas quando você demonstra vulnerabilidade demais, ela perde o interesse. Não é que ela esteja mentindo, ela está testando se você é autenticamente sensível ou se está apenas tentando agradá-la. Outro padrão comum é o teste da qualificação, onde ela faz perguntas ou comentários que te forçam a demonstrar seu valor sem parecer que está se gabando. Nossa, você deve sair com muitas mulheres, né? Ou aposto que você nunca teve um relacionamento sério. A armadilha aqui é responder defensivamente e tentar se provar. A resposta certa é demonstrar confiança tranquila. Tem também o teste da pressão social, onde ela te coloca em situações onde você precisa escolher entre agradá-la ou manter sua integridade. Pode ser desde pressão para gastar dinheiro que você não tem, até te colocar em situações constrangedoras na frente dos amigos dela. O teste da resiliência emocional é quando ela cria pequenos dramas ou fica temperamental para ver como você reage sob pressão emocional. Você não me ligou ontem? Será que não gosta mais de mim? Quando vocês se falaram literalmente algumas horas antes. E existe o teste da liderança, onde ela te dá oportunidades de tomar decisões e liderar situações para ver se você assume naturalmente ou fica esperando ela decidir tudo. Onde você quer ir jantar? Quando claramente ela quer que você escolha e tome a iniciativa. Por que os testes são sinais positivos? Aqui está algo que vai explodir sua mente. Uma mulher só te testa se ela estiver considerando você como potencial parceiro. Pensa comigo, ela perderia tempo testando um cara que não desperta nenhum interesse? Claro que não. Os testes são, na verdade, sinais de que você passou no primeiro filtro dela, a atração inicial. O psicólogo evolutivo David Buzz descobriu que mulheres investem energia emocional apenas em homens que demonstram potencial de relacionamento. Se ela não visse esse potencial em você, simplesmente te ignoraria.
É como uma empresa que só faz uma segunda entrevista com candidatos que realmente considera contratar. Se você chegou na fase dos testes, é porque você já despertou interesse genuíno. A filosofia por trás da autenticidade. O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau falava sobre a diferença entre o eu social e o eu autêntico. Os testes femininos são tentativas de furar a máscara social e descobrir quem você realmente é. Ela não quer o homem perfeito, isso nem existe, né? Ela quer um homem real, congruente, que seja a mesma pessoa sozinho com os amigos, sob pressão, na alegria e na tristeza. Aristóteles definia caráter como aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Os testes são formas de ela ver você quando você acha que ninguém está olhando. E isso é profundamente libertador quando você entende, porque significa que você não precisa ser perfeito, você só precisa ser genuíno. Transformando testes em oportunidades de conexão. A grande mudança de perspectiva acontece quando você para de pensar, ela está me atacando, e começa a pensar, ela está me dando uma chance de brilhar. Em vez de, por que ela está sendo difícil? Você pensa, que qualidade ela quer ver em mim agora? Existe uma estratégia simples que funciona em todos os testes. Mantenha calma, demonstre confiança e seja coerente com seus valores. Nunca reaja emotivamente a um teste. Respire, pense, responda do lugar da lógica, não da emoção. Demonstre que você sabe seu valor e não precisa se provar para ninguém. E seja consistente com seus princípios, independente da pressão. Vou te dar exemplos práticos. Se ela disser, você deve ser daqueles caras que só quer uma coisa, né? Zrenia, a resposta errada é, não, eu não sou assim, eu respeito as mulheres. Isso soa defensivo e inseguro. A resposta certa é algo como, eu sou um homem, claro que tenho desejos, mas só com mulheres que despertam mais que atração física em mim. Isso demonstra honestidade combinada com seletividade. Se ela cancelar um encontro em cima da hora sem motivo válido, a resposta errada é, tudo bem, podemos remarcar para quando você quiser. Isso mostra que você não valoriza seu próprio tempo. A resposta certa é, entendo que imprevistos acontecem. Me avisa quando tiver certeza da sua agenda. Isso demonstra compreensão combinada com autorrespeito. A neuroquímica do sucesso nos testes. Quando você responde a um teste de forma congruente e confiante, algo fascinante acontece no cérebro dela. Primeiro, é liberada dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Ela literalmente sente prazer quando você passa no teste. Segundo, a oxitocina, hormônio do vínculo, aumenta porque você demonstrou ser confiável e estável emocionalmente. Terceiro, a noradrenalina cria uma sensação de excitação e interesse renovado. É por isso que mulheres frequentemente ficam mais interessadas depois que você responde bem a alguns testes. Você ativou os circuitos neurológicos certos. É como se você tivesse demonstrado que possui as qualidades que o cérebro primitivo dela estava procurando. O erro mais comum dos homens. A maioria dos homens falha nos testes porque leva tudo para o lado pessoal. Ela diz algo provocativo e você pensa, ela está me atacando, preciso me defender. Mas cara, não é sobre você, é sobre ela tentando entender que tipo de homem você é. O filósofo estoico Marco Aurélio ensinava, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Quando você entende que os testes são processos naturais de seleção, não ataques pessoais, você para de reagir emocionalmente e começa a responder estrategicamente. A evolução dos testes através do relacionamento. Os testes mudam conforme o relacionamento evolui. Na fase da atração inicial, ela testa sua confiança e autenticidade. Você é realmente quem parece ser? Durante a fase do interesse crescente, os testes focam em compatibilidade e valores, e nossos valores se alinham. Quando vocês estão considerando compromisso sério, ela testa sua estabilidade e confiabilidade, então você estará aqui quando as coisas ficarem difíceis. Cada fase exige respostas diferentes, mas o princípio é o mesmo, é demonstrar autenticidade, congruência e força emocional. O importante é entender que esses testes são naturais e esperados.
não sinais de que algo está errado. Antes de continuar o vídeo, eu preciso te fazer uma pergunta. Cara, sabe aquela sensação horrível de ficar assistindo ela se interessar por outro cara bem na sua frente? Enquanto você fica ali parado, completamente invisível, sendo apenas aquele amigo bacana que nunca consegue despertar o desejo incontrolável dela? Quantas vezes você já se perguntou por que diabo sempre acontece a mesma coisa comigo? Por que será que outros homens conseguem criar aquela química instantânea que você luta tanto para construir e mesmo assim sempre falha? Olha, o e-book Os Códigos Secretos da Mente Feminina foi feito exatamente para quebrar esse ciclo doloroso que você está vivendo. Com ele, você vai aprender a linguagem real da atração, vai desenvolver sua inteligência emocional e social e, finalmente, vai conseguir criar desejo e as conexões profundas que você sempre quis. Chega de ficar invisível, mano. Enquanto você fica aí hesitando e pensando demais, outros caras estão conquistando as mulheres que você deseja. Clica no link que está na descrição e se torna o homem que elas não conseguem esquecer. A pergunta que você precisa se fazer é bem simples. Por quanto tempo mais você vai aceitar ser apenas um espectador da sua própria vida? Agora podemos voltar ao vídeo. Distinguindo testes saudáveis de comportamento tóxico. Importante distinguir, nem todo comportamento desafiador é um teste saudável. Testes saudáveis têm propósito de conhecer você melhor, são proporcionais à situação, param quando você demonstra a qualidade buscada e vêm de um lugar de curiosidade, não de malícia. Comportamento tóxico é destrutivo sem propósito construtivo, é desproporcional e constante, nunca para mesmo quando você passa, e vem de insegurança profunda ou personalidade manipuladora. Se você está lidando com a segunda categoria, não é teste, é problema de caráter dela. A ciência evolutiva por trás dos testes. Vamos mais fundo na ciência. O antropólogo David Geary explica que, evolutivamente, homens que passavam por testes de estresse eram mais prováveis de serem bons provedores e protetores a longo prazo. Uma mulher que escolhesse um homem baseado apenas na aparência inicial, sem testá-lo, corria o risco de ficar com alguém que a abandonaria na primeira dificuldade. Os testes são essencialmente simulacros de situações reais de estresse que vocês enfrentariam juntos. Se você não aguenta a pressão de um teste simples, como ela pode confiar que você aguentará pressões reais? É uma lógica evolutiva perfeita. Descobrindo seus próprios padrões. A forma como você reage aos testes revela mais sobre você do que sobre ela. Se você reage com raiva, isso revela problemas de controle emocional. Se você reage com insegurança, isso revela baixa autoestima. Se você reage tentando agradar, isso revela carência de validação. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche disse: "Aquilo que não me mata, me fortalece." Os testes são oportunidades de fortalecer seus pontos fracos e demonstrar seus pontos fortes. Eles funcionam como espelhos que refletem áreas onde você precisa crescer. O poder do espaço emocional. Uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver é criar espaço emocional entre o estímulo, o teste e sua resposta. O psicólogo Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, disse: "Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade." Quando ela te testa, use esse espaço para perguntar: que qualidade ela quer ver agora? Como posso responder do meu melhor eu? O que essa situação está me ensinando sobre mim mesmo? Essa pausa consciente transforma sua resposta de reativa para estratégica. Testes como linguagem feminina. Mulheres frequentemente comunicam indiretamente e os testes são uma forma dessa comunicação. Quando ela diz "você nunca me liga", ela pode estar testando se você entende sinais sutis, tem iniciativa própria e se importa o suficiente para interpretar o que ela realmente quer. A resposta não é se defender, mas eu te chamei ontem, tá? Mas entender o que está por trás. Você gostaria que eu ligasse mais? Vou começar a ligar toda noite antes de dormir. Isso mostra inteligência emocional e capacidade de decodificar comunicação feminina. O paradoxo da validação.
Aqui está um paradoxo interessante. Quanto menos você precisa passar nos testes dela, mais fácil se torna passá-los. Quando você está operando de um lugar de completude interna, os testes se tornam jogos divertidos, não testes de vida ou morte da sua autoestima. É como a diferença entre fazer uma prova que determina se você vai se formar ou fazer uma prova só para testar seus conhecimentos. A pressão interna muda tudo, por isso é fundamental desenvolver abundância emocional genuína, não precisar da aprovação dela para se sentir bem consigo mesmo. Os testes como ritual moderno. Pense nos testes como parte do ritual de cortejo humano. Assim como pássaros fazem danças elaboradas ou pavões mostram suas caudas, humanos têm seus próprios rituais. Os testes servem para estabelecer hierarquia e dinâmica, confirmar compatibilidade, criar excitação e tensão sexual e demonstrar inteligência social. Quando você vê dessa forma, fica mais fácil participar do jogo sem levar para o pessoal. Daí você começa a apreciar a sofisticação do processo ao invés de resistir a ele. Sinais de sucesso nos testes. Como saber se você está indo bem? Ela fica mais relaxada e autêntica com você. Os testes ficam mais sutis e menos frequentes. Ela começa a compartilhar coisas mais pessoais. O contato físico aumenta naturalmente. Ela demonstra mais iniciativa no relacionamento. Ela apresenta você para pessoas importantes na vida dela. Esses são sinais de que você passou nas verificações de autenticidade e ela está se abrindo para uma conexão mais profunda. Mantendo sua integridade. Durante todos os testes, a única coisa que você nunca pode abrir mão é da sua integridade. Se passar num teste significa comprometer seus valores fundamentais, então você não deve passar. Uma mulher que exige isso não é compatível com você. O filósofo Confúcio dizia: o homem superior é modesto em seu discurso, mas abundante em suas ações. Seja abundante em integridade sempre. Essa é a base de qualquer relacionamento autêntico e duradouro. A transformação final. No final das contas, cara, quando você entende que os testes são tentativas dela de se conectar com o seu eu mais autêntico, tudo muda. Você para de ver como guerra e começa a ver como dança. Você para de se defender e começa a se expressar. Você para de tentar impressionar e começa a simplesmente ser. E isso é libertador tanto para você quanto para ela, porque agora vocês dois podem relaxar na verdade de quem vocês realmente são. O poeta Rumi disse: deixe-se ser silenciosamente atraído pela estranha atração do que você realmente ama. Isso não o levará pelo caminho errado. Quando você responde aos testes dela com autenticidade e força emocional, você está sendo atraído pela estranha atração de uma conexão real. E isso nunca te levará pelo caminho errado. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, imagina o impacto de acompanhar cada novo vídeo. Curte, se inscreva e ative o sininho. Seu cérebro vai agradecer e sua vida amorosa também.